Oi, eu sou Zero. Eu vou estar ensinando o que alguns efeitos de karaokê do Aegisub fazem. Bom, vamos começar aqui com o efeito mais básico que tem no Aegisub, certo? Como pode ver aqui, seria esse KF ou um K maiúsculo, tanto faz. KF e K maiúsculo fazem a mesma coisa, certo? Que seria preencher, aqui deixa eu aumentar o vídeo, né? Preencher a sílaba com a sua cor primária, ou seja, aqui ela está na cor secundária, ele vai preenchendo ela com a cor primária, né? Então, vou dar um exemplo aqui, né? Como pode ver, ela foi preenchendo com a cor primária, certo? Daí que nós temos aqui no KF. Aqui no KF pode ver que está o número 50. Esse 50 seria o quê? Milésimos. Mas não seria 50 milésimos, seria 500. É como se tivesse outro zero invisível ali. Ou seja, 1000 são um segundo, certo? Então, tem uma grande diferença entre o K maiúsculo, né, e o K minúsculo. O K minúsculo, vou colocar aqui, o que ele faz? Ao invés de ele ir preenchendo a sílaba com a cor primária como o K maiúsculo faz, ele preenche ela toda de uma única vez. Então vamos ver aqui. Pode ver que essa parte aqui foi preenchida de uma única vez, certo? Isso é o que o K minúsculo faz, certo? Então nós temos outro tipo de efeito. Agora nós temos o efeito que é o T. O T seria como se ele transformasse a palavra dentro do determinado tempo que você vai colocar. Então você coloca o T aqui, né? E coloca um zero aqui, que seria esse zero seria o quê? Seria onde vai começar, né? Quando vai começar essas transformações, ou seja, vai começar no 0 milésimos. Uma vírgula e vai até o 500. Quando eu coloco um T, você tem que colocar 500 milésimos. Agora, quando é com K, você não precisa colocar 500. Você coloca 50, né? Como eu expliquei. Depois você coloca uma vírgula, uma barrinha e depois você coloca o efeito, certo? Qual seria o efeito que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar um efeito que a palavra vai aumentar 500% a original dela na horizontal, certo? Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar um delimitador, porque eu só vou querer que esse efeito afete uma determinada sílaba. Então eu tenho que colocar um delimitador para só afetar aquela sílaba, certo? Vou mostrar o código, que esse é o código que vai fazer a palavra crescer na horizontal, certo? É esse aí. E como pode ver ali depois do na, tem um Rzinho, que é o delimitador. Ou seja, esse efeito aí só vai acontecer nessa determinada sílaba, né? Dentro desse determinado tempo que eu coloquei ali no T, né? Mas no caso aqui, como depois do T eu tenho o K, ele não vai fazer isso no tempo que eu coloquei ali no T, que seria 500 milésimos. Ele vai fazer isso no tempo de duração da palavra, né? Ou seja, o tempo que a palavra vai aparecer no vídeo. É o tempo que vai demorar para fazer isso aí. Quando eu, em vez desse K, se eu tivesse outro T, ele ia fazer a ação que eu coloquei ali, que seria crescer na horizontal, no tempo de 500 milésimos, certo? Então, agora eu vou mostrar aqui. Pode ver, a sílaba cresceu na horizontal, né? E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a sílaba voltar ao tamanho original, né? Não vou querer deixar ela desse tamanho também. Então, eu coloco o mesmo código, certo? Coloco o número 100, que vai fazer ela voltar ao tamanho original. Ali, ó, o mesmo código e o 100, que vai fazer voltar ao seu tamanho original. Então, vamos ver. Pode ver que ela cresceu, deu uma esticada, certo? Então, eu vou explicar isso aqui também, que seria aqui, né? Quando eu coloco ali, ela vai crescer 500 e depois coloco para ela voltar ao seu tamanho original, ela não vai crescer da mesma forma que cresceria se eu mandasse ela voltar ao seu tamanho original. Ou seja, se eu apagar esse 100 aqui, que é o código que faz ela voltar ao tamanho original, ela vai crescer pra caramba, isso dá pra perceber, certo? Agora, se eu colocar o código para ela voltar ao seu tamanho original, ela vai crescer bem menos do que isso.
Bem visível isso, né? Ó, cresceu bem menos, daí ela volta, certo? Então, esse aí é o efeito para crescer a palavra na horizontal. Então, vamos fazer agora para ela crescer na vertical, certo? É o mesmo código, só muda o quê? Só muda a última letra. Pode ver no código anterior, eu tinha um X ali, e nesse aqui é o Y, que vai fazer ela crescer na vertical. Né? Ela vai crescer 500% na vertical, ou seja, a sílaba vai esticar para cima, e depois ela vai voltar para o tamanho original dela, que é aquele que tem o número 100 ali, né? Beleza, então vamos ver. Cresceu para cima, voltou ao tamanho original. Pronto, é esse o efeito. Esses são os efeitos para crescer na vertical e horizontal. Agora o efeito para ela girar, né? Efeito que ela vai girar. Vou mostrar aqui. Pode ver que a sílaba girou, certo? Então vou mostrar. Esse é o código aqui, ó. Certo? Esse é o código. Esse 360 é o que? É o ângulo que ela vai girar, certo? Aqui, como você pode perceber, ela girou aqui para baixo. Então eu vou explicar isso aqui. É como se fosse um círculo, como tivesse um círculo ali, né? O círculo tem um ângulo de 360 graus. Daí, TF, ela vai dar a volta completa daí no círculo, né? Se eu colocasse aqui em vez de 360, se eu colocasse um 180 ali, ela ia girar metade desse círculo, certo? Então ela vai parar aqui embaixo, tá? Isso acontece quando, como você pode ver ali no final, tem o X. E ela gira para baixo quando eu coloco o X ali, certo? Se eu colocar um Y, né? Ela já gira para cá, né? Ela gira para cá. Ali, ó, no ângulo 360 graus. Ou seja, ela vai girar daqui, gira e volta. O giro completo, certo? Esses são os dois para palavra girar. Agora eu posso fazer o efeito para aumentar a borda, certo? Vou fazer aumentar aqui para 15, vou mostrar aqui, né? Esse é o efeito para aumentar a borda, certo? Esse aí vai aumentar a borda para 15. Então, vamos ver como fica. Borda aumentou. Pode ver claramente a borda aumentou bastante, né? Agora eu tenho que fazer a borda voltar ao tamanho original dela, certo? Então o que eu faço? Eu coloco o mesmo efeito, né? O mesmo código ali. Pode ver aqui, ó, 15 e depois o mesmo código para voltar pro 2, né? Então ela cresceu, voltou, cresceu e voltou, né? Então esse é o efeito que a borda aumenta. Agora tem o efeito para a sombra se afastar da sílaba, né? Seria esse efeito aqui, né? Que a sombra vai se afastar da sílaba, ela vai se afastar 15, né? Pode ver, ela afastou para cá, ó, né? Ela deu uma afastada. Então tem que fazer a sombra voltar também, né? Lógico. Então, fazendo a sombra voltar, né? Aqui, ó. A sombra vai, depois a sombra volta. Ou seja, ela foi aqui, voltou, foi e voltou. Esse efeito que a sombra vai se distanciar da sílaba, certo? Agora tem outros efeitos